Bem, um dos primeiros sistemas dedutíveis, né, criados foram os sistemas denominados a la Hilbert e Bernays. Esse é um dos sistemas que eu estou apresentando aqui, mas são sistemas tipicamente que têm um conjunto de axiomas, né, e poucas regras de inferência, né? São sistemas ditos sistemas axiomáticos. Por quê? Porque ele parte de regras que são verdadeiras de forma absoluta. Ou seja, eu não preciso demonstrar essas regras. E esses esquemas axiomáticos, né, eles existem em várias variações, tá? Aqui eu estou apresentando um sistema, né, que é esse do Hilbert e do Bernays, um sistema simples que só tem 3 axiomas, quais sejam que φ implica em psi implica em φ, ou seja, eu posso usar esse esquema axiomático quantas vezes eu quiser. Lembrando, φ, psi e psi são metavariáveis, né? Ou seja, eles não fazem parte da minha linguagem, né? Quando eu quero criar um axioma na prática, o que eu tenho que fazer? Instanciar φ e psi. Por exemplo, se φ é A e psi é B, então o axioma 1 me diria o quê? A que implica B que implica em A. O axioma 2, né, ele faz a distributividade da implicação. Me diz o seguinte: se eu tenho que φ implica em psi que implica em sigma, então se φ implica em psi, então φ implica em sigma. Esse é o axioma 2. Desculpem. E eu tenho um axioma 3, né, que seria o equivalente à regra de redução a absurdo, que a gente vai ver mais à frente, que me diz o seguinte: se de não psi implica em não φ, se acontece isso, então de não psi implicando em φ, eu tenho psi. Por quê? Notem, ó, que se eu tenho não psi, eu vou ter não φ, e se eu tenho não psi, eu vou ter φ. Ou seja, de alguma forma, eu vou chegar, se eu tenho não psi, numa contradição entre φ e não psi. Mas esse é o esquema axiomático, né? Onde todas as vezes que eu precisar usar essa regra, esse axioma, eu posso livremente usar, bastando, para tanto, que eu instancie quem é φ, quem é psi e quem é sigma. Então, qualquer um desses 3 axiomas podem ser utilizados na minha derivação, na minha prova, livremente, bastando que eu defina quem é φ, quem é psi e quem é sigma. E eu tenho no sistema apenas uma regra chamada regra de modus ponens, que me diz que se eu tenho φ e eu tenho φ que implica em psi, eu tenho psi. Bem, esse sisteminha, né, que tem esses 3 axiomas, esses 3 esquemas axiomáticos e só uma regra de dedução, pessoal, ele, como eu disse mais cedo, ele é equivalente àquela noção de consequência lógica. Ou seja, tudo que eu demonstro, né, que eu tenho uma conclusão φ, que é consequência a partir de um conjunto gama, eu consigo, só usando essas 3 axiomas e a regra de modus ponens, mostrar que no sistema axiomático existe uma derivação de φ a partir de gama. Tá? E essa derivação só usa esses 3 axiomas, ou seja, 3 instâncias, eu posso instanciar os axiomas quantas vezes eu quiser, e eu vou compor essas coisas só usando uma única regra, que é a regra de modus ponens. Né? Esse é um sistema bastante elegante, porque ele é um sistema simples, né? Da gente descrever, mas como vocês vão ver, ele é um sistema que precisa ter muita experiência, né? E muito insight, muita imaginação, digamos assim, para adivinhar, né, qual instância de que axioma usar para fazer uma demonstração. Tá? Vamos ver um exemplo, né? Por exemplo, suponha que eu queira mostrar, né, que no sistema axiomático A implica em A. Né? Aparentemente, uma derivação
bem simples, né? Que a gente faria em semântica de forma super tranquila, né? Porque eu tenho, né, que A implica em A é uma tautologia, né? Por que isso aqui é uma tautologia? Porque qualquer função de valoração tornará essa fórmula verdadeira. Por quê? Porque quando é que o V barra de A implica em A vai ser 1. Por que vai ser 1 sempre? Porque quando é que a implicação é 1, pessoal? Quando o antecedente, ou seja, V barra de A é 0 ou V barra de A é 1. Ora, mas a gente sabe que um valor de verdade é A, ou é 0 ou é 1, portanto isso é verdade. Então, essa é uma demonstração, digamos assim, trivial do ponto de vista semântico, mas no sistema dedutivo axiomático, né, onde a gente não apela para esse conceito de verdade, mas simplesmente para uns sistemas de regras, né, que os axiomas, três esquemas axiomáticos e a regra de modus ponens, essa prova ela demanda uma certa experiência para a gente fazer. Por quê? Porque eu tenho que adivinhar quais são os esquemas, como encaixar os meus axiomas e as regras para demonstrar isso. Se vocês olharem, nenhuma dos três axiomas é do tipo A implica em A, né? Cada um é bem diferente do outro. Bem, para eu demonstrar que A implica em A, nesse sistema axiomático, a gente vai usar dois axiomas, tá certo? Quais são? Que φ implica em psi que implica em φ, que é o esquema axiomático 1, né? E vamos usar também aquela distributividade da implicação, que é o esquema axiomático 2, né? Que diz que φ implica em psi que implica em sigma. Isso aqui implica tudo em φ que implica em psi, que implica em φ que implica em sigma, certo? Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que instanciar esses axiomas e construir uma árvore de derivação que ao final da minha árvore de derivação eu tenha quem? A que implica em A. Tá? Bem, para fazer isso, né, vamos aqui instanciar, certo? Duas vezes o axioma 1 e uma vez o axioma 2. Tá? O axioma 1 a gente vai instanciar o φ com A, o psi com B implica em A. Tá? E depois a gente instancia 1 de novo, agora o φ com A e o psi com B. E por fim a gente vai instanciar o axioma 2, o φ recebendo A, o psi recebendo B que implica em A e o sigma A. Né? Então é só a gente notar, né? Eu vou só para aqui ao lado, já estão as instâncias dos três esquemas axiomáticos, mas aqui teria, ó, se φ é A, então teria A, se o psi é B que implica em A, eu teria B que implica em A, que implica em A, certo? Essa é a instância do axioma 1, que é esse exemplo, né? E do 2, só para a gente ver, né? Se o φ é A, então eu teria A aqui que implica, o psi, né, é B que implica em A, o sigma é A, então isso tudo aqui implica em quem? Em A que implica em A. Opa, A que implica, aí o psi, né? É B que implica em A, né? B que implica em A. Tudo isso aqui implica em quem? Em A que implica em A. Que é essa terceira equação, tá? Ou seja, essas três fórmulas, né? Elas são instâncias, certo? Dos meus esquemas axiomáticos. Ou seja, são fórmulas que são verdadeiras, né? Que valem a priori. Então, todas as vezes que eu quiser usá-las na minha árvore de derivação, na minha demonstração, eu posso, porque os axiomas são tomados como sentenças que sempre valem. Tá? Bem, para a gente demonstrar isso, né? Vamos lá. A gente só tem uma regra possível, que é a regra de modus ponens, né? Que me diz, se eu tenho uma derivação de φ e eu tenho uma derivação de φ que implica em psi, é porque eu tenho uma derivação de psi, tá? Então, vamos lá. Ao final da minha derivação, eu preciso ter
o que eu quero demonstrar, que é o que? A que implica em A. Então, eu vou ter A que implica em A na raiz da minha árvore. Pense isso numa árvore, né, de cabeça para baixo, né, onde aqui seria a raiz, certo? E nas pontas as folhas. Nas folhas, certo? Eu só posso ter ou alguma premissa, ou seja, alguma hipótese do meu problema, ou então um esquema axiomático, tá? E no mais eu construo a árvore de derivação a partir das regras, no caso só a regra de modus ponens. Então vamos lá. Para eu demonstrar que A implica em A, se por um acaso eu tiver A que implica em B que implica em A, implica em A que implica em A, e eu tiver A que implica em B que implica em A, eu posso aplicar a regra de modus ponens, porque aqui, ó, A que implica em B que implica em A seria o φ, né? E eu tenho A que implica em B que implica em A, implica em psi. Ou seja, A que implica em B, A que implica em A seria o psi, né? Então, se eu tenho A que implica em B que implica em A, e eu tenho A que implica em B que implica em A, implica em A que implica em A, eu posso aplicar uma regra, né, a única regra que eu tenho no sistema, que é a regra de modus ponens, para provar A que implica em A. Aí, pessoal, A que implica em B que implica em A, eu não preciso demonstrar. Por quê? Porque ele é uma instância do meu axioma. Qual axioma? O axioma 1, quando A recebe, φ recebe A e psi recebe B, ou seja, A que implica em B que implica em A. Então, eu não preciso demonstrar isso. Por outro lado, eu preciso demonstrar que A que implica em B que implica em A implica em A que implica em A. Se vocês olharem, observarem, isso aqui não vai ser instância direto de nenhum axioma, né? Nenhum dos três axiomas é desse formato, certo? Mas eu consigo demonstrar ele usando novamente minha regra, né, de modus ponens. Vou usar a regra de modus ponens pelo quê? Ora, eu preciso agora ter como conclusão quem? A que implica em B que implica em A, que implica em A, que implica em A. Então, eu preciso ter isso aqui como conclusão, né? Que seria o meu psi, certo? Então, isso aqui seria o psi. E eu tenho que ter alguma fórmula aqui que seria o meu φ, tá certo? Ou seja, φ que implica em psi. Aí vamos ver, pessoal, eu preciso provar o quê? A que implica em B, que implica em A, implica em A que implica em A, né? Que é o equivalente ao meu psi, né? Para eu provar isso, né, eu preciso ter alguma coisa implicando nisso, tá? Será se eu consigo botar isso aqui em algum formato de axioma? Bem, se a gente observar, né, a gente vai ver que isso aqui é uma instância do axioma 2, né? Esse axioma aqui, ó, onde, né, o sigma é o A, o φ é o A, tá? E o psi, pessoal, é o B que implica em A, certo? Porque eu teria A que implica em B que implica em A, que implica em A, que implica em A, isso tudo, né? E a instância disso é quem? A que implica B que implica em A, isso aqui tudo A que implica nisso. Né? Que é exatamente essa instância aqui, ó. Certo? Ou seja, eu não preciso demonstrar isso, porque isso aqui é o quê? É uma instância do axioma 2. Né? Agora, eu tenho, né, que demonstrar que eu tenho A que implica em B que implica em A, implica em A, né? Que seria o meu φ. Por quê? Porque se eu tenho isso aqui e eu tenho φ que implica em psi, por modus ponens, eu tenho A que implica em B que implica em A, implica em A que implica em A, certo? Se a gente olhar novamente, isso aqui é uma instância do axioma 1, né? É aquela instância do axioma 1 onde o φ recebe A e o psi recebe B que implica em A, né? É aquela instância. Portanto, eu não preciso demonstrar isso porque isso aqui é um axioma. Então, aqui seria a instância do axioma 1, aqui seria a instância do axioma 2 e aqui seria a instância do axioma 1. Né? Ou seja, nas minhas folhas eu tenho
só instâncias de axiomas. E para fazer a minha demonstração, eu só usei, né, a regra de modus ponens duas vezes. Uma primeira para mostrar que se eu tenho φ e φ que implica em psi, eu tenho psi, onde o psi é essa fórmula toda, né? E depois que eu tenho essa demonstração, tendo a demonstração de φ, que é a instância do axioma 1, eu tenho o novo psi agora, que é A que implica em A. Tá? Notem, né? Aí vocês podem me perguntar, professor, mas isso é muito difícil, porque como é que eu vou adivinhar quem é A, quem é B, né? Em cada uma dessas instâncias? De fato, como eu disse para vocês, precisa ter uma certa maturidade, um certo treino para ter intuição de qual as fórmulas que a gente vai substituir de φ, psi e sigma para a gente fazer a demonstração. Então, na prática, o sistema axiomático, apesar de ser um sistema simples, ele é um sistema de difícil uso, tanto do ponto de vista de um ser humano usando, como se a gente quisesse eventualmente implementar um provador automático de teoremas para uma máquina, né? Ou seja, se a gente quisesse implementar um sistema mecânico que fizesse isso. Tá? Vamos ver um outro exemplo? Bem, nesse outro exemplo, né, agora eu tenho duas fórmulas na minha base de conhecimento, ou seja, duas hipóteses, também chamadas de premissa, quais sejam que A que implica em B e B que implica em C, e eu consigo derivar A que implica em C, certo? Usando o sistema dedutivo. Novamente, eu vou construir isso, né? Ao final aqui eu vou ter que ter uma derivação de A que implica em C, certo? Que é a raiz da minha árvore. Eu vou poder usar A que implica em B e B que implica em C como premissa, mas fora isso, eu tenho que usar algum axioma, porque se vocês olharem, né, nenhuma dessas duas regras, nenhuma dessas duas instâncias, dessas premissas, que eu posso usar quantas vezes eu quiser, porque elas fazem parte da informação inicial do meu problema, ou seja, da minha base de conhecimento, elas se aplicam diretamente a A que implica em C. Elas não são instâncias, né? Isso aqui não está no formato da regra de modus ponens. Então, para fazer essa demonstração, eu vou precisar, além dessas duas premissas, utilizar alguns dos esquemas axiomáticos, tá? Particularmente, a gente vai utilizar o axioma 1 de novo e o axioma 2, né? As dois esquemas axiomáticos, tá? E aí, a gente vai escolher, certo? Uma instância do axioma 1, onde o φ vai receber B que implica em C e o psi vai receber A. Tá? Então, se eu colocasse o axioma 1, né, B que implica em C e psi A, tá? Quem seria isso? Né? Vamos botar aqui, ó, seria B que implica em C. Isso tudo implica em quem? O psi é o A, que implica em B, que implica em C. Seria essa instância, tá? E eu vou usar agora uma outra para o axioma 2, onde o φ vai ser A, o psi vai ser B e o sigma vai ser C. Ou seja, eu tenho que A que implica em B que implica em C. Isso tudo faz o quê? A que implica em B, implica A que implica em C. Certo? Então, agora eu vou usar essas duas premissas, A que implica em B, B que implica em C, e essas duas fórmulas, certo? Porque são duas fórmulas que são axiomas, né? Para provar A que implica em C. Então, eu vou compor essas quatro premissas usando regras, né, de modus ponens para chegar ao final em A que implica em C. Ok? Então, dito isso, vamos lá para a demonstração. Bem, vamos lá. Para eu demonstrar A que implica em C,
eu posso usar uma regra de modus ponens, que me diz o seguinte: se eu tenho A que implica em B, isso tudo implica em A que implica em C, e eu tenho A que implica em B, então, por modus ponens, eu tenho A que implica em C. Mas notem que A que implica em B é uma premissa. Então, eu não preciso demonstrar. Ela é uma informação dada no meu problema. Ela faz parte das informações que eu tenho. Tá? Por outro lado, A que implica em B implica em A que implica em C não está no formato de nenhum esquema axiomático. Então, eu teria que demonstrá-lo. Ora, para eu demonstrá-lo, né, eu tenho que usar, né, a regra de modus ponens, porque ele não é nenhum esquema axiomático, ele não está no formato de nenhum esquema axiomático. Bem, para demonstrar ele, eu vou usar agora, então, o meu instância do axioma 2, que me diz que A que implica em B que implica em C, implica exatamente na conclusão que eu quero, ou seja, que A que implica em B implica em A que implica em C, certo? Ora, mas para eu provar isso, eu preciso demonstrar quem? A que implica em B que implica em C, certo? Novamente, eu não tenho nenhum esquema axiomático que me demonstre A que implica em B que implica em C, né? Nenhum deles, então eu preciso provar ele e eu só tenho uma regra a aplicar, que novamente é a regra de modus ponens. Bem, eu vou aplicar agora a regra de modus ponens, tá? Da seguinte forma: se eu tiver B que implica em C, que implica em A que implica em B que implica em C, né? Que isso aqui é a instância do axioma 1, certo? Ou seja, é a instância do axioma 1 quando o φ recebe B que implica em C e o psi recebe A, né? Ou seja, φ que implica em psi que implica em φ, né? Essa instância, né? Do axioma 1, tá? Se eu tiver essa instância, eu tenho, porque ela é uma instância do axioma 1, né? E se eu tiver B que implica em C, aí sim eu consigo concluir A que implica em B que implica em C. Por quê? Porque B que implica em C é uma premissa, né? Eu já tenho isso na minha base de informação, então eu posso usar. Eu tenho que B que implica em C, que implica em A, que implica em B, que implica em C, é uma instância do axioma, né? A instância do axioma 1, portanto eu posso usar. E aí eu uso a regra de modus ponens, que me diz se φ, que é B que implica em C, e se eu tenho a derivação de B que implica C, e se eu tenho outra derivação de B que implica em C, implicando em A que implica em B que implica em C, ou seja, φ e psi, é porque eu teria psi, ou seja, eu teria A que implica em B que implica em C, tá? E aí, se vocês olharem, né, para a minha derivação, eu cheguei ao final com A que implica em C, né? Nas minhas folhas, né, cheguei nele só por regras de modus ponens, apliquei uma instância da regra dos modus ponens aqui. Nas folhas, ou eu tenho premissa, ou eu tenho instância de axiomas, tá? Se eu consigo fazer isso, então eu digo que eu provei, demonstrei A que implica em C, que é aqui o nosso caso, tá? Novamente, essa é uma demonstração que, de novo, precisa de uma certa experiência, porque a gente tem que saber instanciar os axiomas, né, com valores corretos para φ, psi, sigma, para que a gente consiga fazer a demonstração. E muitas vezes encontrar quais são esses axiomas não é uma tarefa simples, né? Então, assim, a gente consegue fazer isso na medida que a gente trabalha muito com o sistema dedutivo, né? E vai aprendendo ele, e aí a gente consegue fazer essas demonstrações. Mas é claro que não é uma tarefa simples, portanto, quando a gente muitas vezes estuda em lógica, né? A gente não usa com muita frequência esses sistemas axiomáticos e a gente prefere utilizar sistemas que ou são mais intuitivos, né? Mais intuitivos no sentido de que o conjunto de regras, né, eles têm mais a ver com a forma que a gente interpreta essas regras, ou ele tem uma noção mais próxima, né, de um mecanismo sintático para um computador, né, ou seja, um sistema ali que seja mais próximo para que um computador faça a demonstração, tá?
Aqui na disciplina, eu apresento o sistema axiomático apenas para que vocês conheçam a existência dele, tá? Mas assim, eu não vou exigir e não faz parte da disciplina que vocês aprendam a fazer demonstrações com o sistema axiomático, tá? Mas de qualquer forma, acho importante vocês conhecerem que existem sistemazinhos simples com poucas regras, no caso aqui só uma regra, regra de modus ponens, e com 3 esquemas axiomáticos e que só com isso eu consigo demonstrar tudo que a gente demonstrava utilizando a nossa noção semântica, ou seja, esse é um sistema que é correto e completo.